Oi, gente! E chegou o dia do nosso primeiro aulão Funko Pop de biscuit. Nesse aulão, eu vou mostrar para vocês como eu faço a modelagem da cabeça, do corpinho, vou falar um pouquinho sobre a massa de biscuit, como eu faço para tingir a massa, para cortar o isopor no tamanho certinho e todos os materiais que você vai precisar para começar a fazer essa modelagem. Você também vai poder baixar o gabarito de tamanho, a lista de materiais, que eu vou deixar aqui embaixo para download. Essa aula, ela não vai ficar muito tempo disponível aqui no YouTube, não. Eu vou deixar um pouquinho e depois ela vai lá para o meu curso. Então, se eu fosse você, eu já anotava todos os tamanhos e medidas que eu passo aqui nessa aula e todas as dicas. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque no próximo aulão a gente vai fazer junto um personagem Funko Pop. E já curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar de todas as dicas que eu passo para você. Vamos começar pela massa, né? Que a massa é o material mais importante na nossa modelagem. Eu vou falar para vocês a massa que eu uso, tá? Eu não tô fazendo propaganda, não tô ganhando, não sou patrocinada, mas eu vou falar as duas marcas que eu uso e para mim são as melhores. Então, eu vou indicar vocês para vocês poderem comprar sem erro. Essa massa aqui, ó, da Modelle e essa outra aqui, da Inkway. São as duas massas que eu uso no momento, que para mim são as melhores, nunca tive problema, e você pode comprar, você que está começando agora a fazer o biscuit, pode comprar sem medo. Você conhece a massinha de biscuit? Muita gente aqui já conhece, já trabalha, mas tem gente que ainda não conhece, vai começar a fazer o biscuit agora. Então, ó, a massinha de biscuit é uma massinha feita basicamente de cola, amido de milho e alguns conservantes. Só isso. E essa aqui não tem pigmento, porque ela é natural. E a massinha de biscuit, a partir do momento que você tirou do saquinho, ela já começa a endurecer. Quando você tira do saquinho para começar a tingir, ela já começa a endurecer. Ela seca em contato com o ar. Então, você tem que tirar a quantidade necessária que você vai usar para modelar as suas peças, para não ter perigo dela ficar rachando. Outro fator muito importante na hora da modelagem é o ambiente que você trabalha. Você pode estar com uma massinha muito boa, mas se você estiver trabalhando numa corrente de vento, uma sala muito quente, a sua massinha vai começar a secar mais rápido. Às vezes, você está modelando a mãozinha que é uma parte mais delicada e você tem que modelar mais devagar. E você repara que ela já vai começar a rachar. Se você tiver com a massinha boa, não tiver com excesso de corante, porque o excesso de corante também faz a massinha rachar. Você pode, às vezes, estar num lugar onde esteja muito quente ou com uma corrente de vento. Aí, toma bem cuidado no lugar onde você vai trabalhar para você não ter muita dificuldade na hora da modelagem. Muitas pessoas me perguntam, né, por que eu tinjo a massa? Eu trabalho com o Funko Pop, que é a única modelagem que eu tô fazendo ultimamente. Quando eu trabalhava com lembrancinhas, eu comprava a massa, cada uma de uma cor, porque eu usava uma quantidade muito grande de massa colorida. Mas agora, como eu faço o Funko Pop, eu uso uma quantidade muito pequena de cada cor. Então, para mim, ficou mais fácil e mais barato eu comprar a massa natural e tingir com as cores que eu preciso, porque evitou muito desperdício de massa. Eu comprava uma massa grande assim, na cor preta, mas eu não uso muito. Uso bem pouco a quantidade e eu acabava perdendo a massa. E desse jeito, comprando natural, eu vou tingir somente a quantidade que eu precisar para cada personagem. E aí eu evito o desperdício e ainda economizo um dinheiro. Essas são algumas dicas, tá? Que eu tô passando para vocês. Para mim, eu prefiro tingir a massa, mas se você não gosta de tingir, porque faz sujeira mesmo, né? Então, você pode comprar, lógico. Eu tô falando para você a minha experiência, tá bom? Para poder ajudar você que tá começando agora a poder ter mais facilidade aí na hora da sua modelagem. Depois que você tingiu a massinha, você precisa guardar ela num lugar bem fechado
para ela não estragar, tá? Para ela não secar e você também acabar perdendo aí essa massa. Você pode usar saquinhos, ó. Esse saquinho aqui, ó, é saquinho de supermercado, onde a gente embala legumes. Você pode usar esse saquinho de congelado, que vende num rolinho também. É bem baratinho, tá? Você pega a sua massinha, ó, depois que você acabou de tingir, você vai enrolar ela muito bem, assim, muitas voltas, assim, pra não ter a chance de entrar ar aqui dentro. Embalar bem embaladinha e depois eu ainda coloco dentro desses potinhos. Potinho de plástico, que também é bem baratinho, tá? Você tampa bem e ela vai ficar lá dentro. Essa massa, ela vai durar bastante tempo, ela não vai endurecer tão fácil, guardada dessa forma. A massinha que você tingiu para fazer seu personagem. Você tinge todas as cores que você vai precisar para fazer o personagem e já guarda num potinho desse daqui. Que você sabe que esse potinho aqui vai ser para fazer a Princesa Leia. Já anota aqui, ó, Princesa Leia. E aí você vai usar toda ele. A massinha que sobrar, você pode utilizar para fazer outros personagens, tá? Porque às vezes vai a mesma cor. E até mesmo você pode misturar a massinha para poder não desperdiçar essa quantidade que tá aqui dentro, que sobrou. Se você tiver alguma dúvida a respeito de massa que você queira me perguntar, você já deixa no chat que no dia da última aula eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá? Vamos falar agora sobre o corante, todos os corantes que eu uso para tingir a massinha. Aqui estão os corantes que eu uso para tingir a minha massinha. O meu corante preferido é a tinta óleo, tá? A tinta óleo, você pode ver que ela tem muitas cores, muitas. A tinta óleo, pra mim, é a melhor, a que rende mais, que deixa a textura da massa melhor, tá? Mas essa é preferência minha, tá bom? Na hora que você for comprar a sua tinta óleo, você sempre observa esse quadradinho aqui, ó. Ele tem que ser preenchidinho de preto, porque dessa forma ele tem uma pigmentação bem forte. Se você comprar um que seja assim, ó, metade, é uma pigmentação um pouco menor. Então, ele vai demorar mais tempo para tingir. Sempre prefira o quadradinho fechadinho, porque ele é bem forte e vai tingir sua massa mais rápido. Deixa eu ver um aqui que tem, ó, esse daqui, ó, tá vendo que tá com o quadradinho todinho aberto? É porque a pigmentação dele é bem fraca, então você vai precisar de uma quantidade de tinta maior para atingir sua massa. Sempre quando você colocar muita tinta na massa, ela vai ressecar mais rápido, porque vai acabar mudando a fórmula ali da massa, né? Então, ela vai começar a rachar. Coloque a quantidade de tinta necessária só para atingir a sua massa. Não precisa colocar muito, não. Por isso que eu falo para vocês, quando forem comprar a tinta, comprar sempre com a que tá com o quadradinho bem fechadinho assim, ó. Porque aí ela vai tingir mais rápido e você não vai correr o risco da sua massa ficar rachando. Todo corante modifica a textura da massa e faz com que ela rache mais rápido. O excesso de corante faz com que a massinha acabe estragando muito rápido. Outro corante que eu gosto muito é esse daqui, ó, o xadrez. Esse é um corante líquido, tá? Ele tem, acho que só 10 cores, se eu não me engano. Eu tenho quase todas as cores dele aqui. Ele é uma cor bem forte, ele tinge muito bem a massinha. A massinha, quando você vai tingir com ela natural, você não precisa colocar branco. Você tinge ela natural e coloca esse corante, tá? Que ela vai ficar numa cor bem forte. Esse corante aqui, como ele é líquido, ele deixa a massinha um pouco mole na hora que a gente for tingir. Eu vou tingir uma aqui para você ver. E aí, você também não pode colocar muito corante para a massinha não ficar bem mole, grudando, tá bom? Outro corante que é excelente, que eu gosto muito e dura muito mesmo, é o corante em pó. O corante em pó, ele é bem forte,
Só um pouquinho que você coloca, ele já tinge muito a massa. Você só tem que tomar cuidado na hora que você for tingir. Tem que pegar um pedacinho de massa, tingir bem e depois agregar com uma massa maior, tá? Ele é um pouquinho mais difícil de tingir, isso é na minha opinião. Tem gente que só tinge com o corante em pó e já tá mais acostumado. Eu, como tinjo só a quantidade que eu vou precisar, eu tenho poucas cores, ó. Eu tenho só o amarelo, o azul, eu acho que eu tenho o marrom e o branco. Mas eu vou adquirir mais cores aí, porque eu gosto muito e ele é muito econômico, tá bom? Outro corante que esse daqui eu não uso, tá, gente? Eu vou falar que dá pra tingir, mas eu não uso, porque eu acho que não compensa tingir. É a tinta de tecido. A tinta de tecido, você pode tingir também a massinha, mas como a tinta de tecido, ela não tem muita cobertura, ela é meio fraquinha, sabe, na hora que você tinge. Então, acaba não compensando no sentido de valor, tá? Porque ele custa a mesma coisa que esse. Esse daqui dura muito tempo, muito mesmo, tá? Tem tinta aqui, ó, que eu tenho muito tempo. A tinta óleo, a mesma coisa. Ela dura bastante e custa o mesmo preço que a tinta de tecido. Mas a tinta de tecido, ela não rende muito. Você tem que colocar mais quantidade, tá? Então, eu não uso, por isso que eu tô falando pra vocês. Qual é a que vale mais a pena, se você tá começando agora, investir? Em primeiro lugar, é a tinta óleo. Depois, é o corante líquido ou xadrez em pó, tá? Se você quiser investir, você pode investir nesses três que não tem erro, você não vai perder dinheiro e vai durar muito tempo aí essas tintas para você. Eu vou falar um pouquinho do isopor que a gente vai usar para fazer o Funko Pop, que também é uma coisa muito importante. O isopor a gente faz a cabeça dele e eu não faço de outro jeito a não ser colocar isopor, tá? Então, assim, você vai ter que comprar uma placa de isopor. Essa placa, eu comprei uma placa dessas de fazer bolo, ela é redonda, tá? Mas você acha quadrada, você compra numa espessura grande que ela dá para fazer muitas cabeças. Hoje em dia, a gente pode comprar essas cabeças já pronta, né? Que tem gente que vende. Se você puder, né, e quiser achar na sua cidade, ou comprar pela internet mesmo, que é mais fácil, né? Você pode comprar já a cabeça pronta, já lixadinha, ela já vem no tamanho certo. Eu não costumo comprar, porque para mim o frete ainda não tá compensando. E, então, por enquanto, eu ainda tô fazendo as minhas cabeças, que não tem problema nenhum você fazer, tá? Lógico que vai demorar um pouco mais, mas aí você tira um dia para fazer só as cabeças, deixa pronta. Eu deixo assim umas 20 cabeças pronta, só para eu encapar. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para riscar e para cortar e lixar essa placa aqui. Peguei aqui uma régua, ó. Eu vou medir. A altura do Funko Pop eu deixo com 4 centímetros. Mas como eu vou ter que lixar, então eu vou cortar com 4 centímetros e meio. E a largura eu deixo com 5 centímetros, mas para cortar eu vou riscar com 5 centímetros e meio. Cinco e meio, e aqui tem 4,5, tá? Porque na hora de lixar perde um pouquinho, então a gente tem que riscar um pouquinho maior. Peguei aqui um estilete e vou cortar. Se você tiver cortador de isopor, é muito mais fácil. Mas eu não tenho, então eu vou fazer com um estilete. Cortei aqui, essa parte que tava sobrando aqui na parte de trás, eu vou tirar.
que eu já tinha cortado. Aqui na parte de trás, você deixa com 4 centímetros de profundidade. E a gente vai lixar. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, porque essa daqui vai ser a frente. Então, aqui tem que ficar perfeito, essa frente. Pra lixar, eu não lixo aqui na minha mesa de trabalho, não, tá? Eu vou lixar agora porque eu tô gravando a aula pra mostrar pra vocês. Mas eu lixo ali em outro lugar, porque aqui não pode ter nenhum dessas bolinhas aqui de isopor. Porque se isso daqui misturar com a massa, eu perco a minha modelagem, porque ela vai aparecer na massinha. Então, esse lugar tem que ficar bem limpinho. Eu só vou mostrar pra vocês como eu lixo aqui, mas eu não recomendo que você lixe no mesmo lugar que você trabalha, tá? Então, a gente vai lixar e vai deixar com 5 centímetros de largura e com 4 centímetros de altura. Eu tô usando aqui uma lixa fina, ó. Essa lixa é uma lixa de manicure. Eu acho que essa lixa é para lixar o pé, tá? Essa lixa eu já uso faz muito tempo. Se você não tem uma lixa dessa, hoje em dia tem muitas lixas aí que você pode comprar. Tem que ser uma lixa fina, tá? Porque a lixa fina você vai tirando aos poucos. Se você usar a lixa grossa, ó, esse lado aqui é mais grosso. Você pode errar e acabar tirando mais do que você precisa. Então, eu recomendo que você lixe sempre com uma lixa fina. Pode ser também uma lixa de MDF, tá? Para você poder lixar. Eu vou lixando aqui. Primeiro, eu lixo os lados. Vou quebrando essa ponta aqui, ó. Vou deixando arredondado aqui, tá vendo? Lixo todo o lado. Todos os cantos, na parte de trás também. E vou lixar os cantinhos também, vou deixar arredondado. Na parte de trás e na parte da frente. Vai lixando devagar, tá? Porque é mais fácil pra você deixar certinho. E aí, a gente agora vai medindo. Eu vou lixando e vou medindo, ó. Tô com quase 5 centímetros. Vou tirar mais um pouquinho. Tira um pouquinho de cada lado. E aqui eu vou ver se tá com 4 centímetros. Ainda não. Vou ter que tirar mais um pouquinho. Lixa assim, ó, bem reto, tá? Bem retinho, porque às vezes o isopor pode estar um pouco torto, mas você consegue ajeitar. Vou ajeitar os cantos de novo. Vou lixar um pouquinho aqui a frente. E vou medir pra ver se tá com 5 centímetros, tá? Na parte de baixo e na parte de cima. E aqui ficou com 4 centímetros, certinho. Então, aqui já tá pronto. Não vou lixar mais, não.
tá no tamanho certinho que eu quero. A única coisa que eu posso fazer é só endireitar aqui, ó, tá vendo? Que às vezes pode ter ficado um pouco torto, aí você vai passando e vai deixando, mas não precisa tirar mais de nenhum lado. Eu deixo arredondado tanto na parte de trás quanto na parte da frente, que facilita depois na hora de eu colocar a massinha. Tá, ó, então ficou certinho no tamanho que eu preciso para fazer a cabeça do meu Funko Pop. E agora, como é que eu faço para limpar aqui? Eu uso o aspirador de pó, que é mais fácil, ou um pano molhado. Com um pano molhado eu consigo tirar tudo isso daqui, porque ele gruda na mão da gente, ó, tá? Isso daqui não pode cair na massinha de biscuit, que você perde a massinha, tá bom? Então, quando você terminar de lixar, você vai pegar um pano úmido e vai limpar aqui, ó, essa cabeça de isopor. Vai limpar, deixá-la bem limpinha, sem nenhum pozinho desse. E aí, você vai passar cola. Cola. Eu vou limpar aqui e já mostro pra vocês como eu faço. Vou passar a cola. Cola branca, tá? Normal. E você vem, ó, e passa em todos os lados aqui. Isso vai fazer com que pare de sair o pozinho do isopor e já sele essas outras partes aqui, para ela não sair mais na massa. E na hora que você colocar a massinha vai grudar aqui e não vai entrar ar na hora de você encapar. Então, você passa a cola em todas as cabeças, espera a cola secar antes de você começar a encapar. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as colas que eu uso para colar o biscuit. Eu uso só 2 tipos de cola. Essa cola aqui, que é instantânea, e a cola branca também. Só as 2 colas que eu uso. A cola instantânea eu uso para mim colar o meu Funko Pop na base. Eu passo aqui, ó, na base, só um pinguinho mesmo, tá? E colo o meu bonequinho aqui. Passo só um pingo e colo, que já é suficiente para colar. E colo também no pescoço. Na hora que eu terminei de fazer, esperei secar uns 5, 6 dias, eu passo cola instantânea e colo aqui. Quando a massinha ainda tá molhada, eu não uso essa cola. Então, quando a massinha tá molhada, eu uso a cola branca. Para colar o braço ou alguma outra parte aqui, eu uso a cola branca. A cola instantânea eu só uso para colar o pescoço e colocar a base aqui embaixo, tá? Essas são as 2 colas que eu uso. Lógico que você pode comprar a cola instantânea da marca que você quiser. Eu comprei essa daqui, eu não sou patrocinada, não tô fazendo propaganda nem nada. Eu comprei essa e é essa daqui que eu tô usando no momento. Outra coisa que vocês vão precisar comprar, né, na hora que vocês estiverem fazendo o seu Funko Pop, é o arame. Não tem como a gente fazer a peça do Funko Pop sem o arame. A gente precisa estruturar, porque se a gente fizer qualquer peça sem usar o arame, ele, se cair no chão, ele pode quebrar com mais facilidade. E já com o arame, ele fica mais resistente. Os arames que eu uso é esse daqui, ó, o arame galvanizado. Eu uso de 2 tamanhos. Esse mais fininho, esse aqui é 1,2 milímetros. E esse daqui um pouco mais grosso, 1,6 milímetros, tá? Eu tenho aqui, ó, uma tabela que eu vou deixar para vocês baixarem. Aqui, ó, 1,24 é o número 18, que é esse daqui. E esse outro aqui é o número 16, tá? Então, aqui, ó, quanto maior o número, menor é o fio, mais fininho é o fio. Esse daqui também é fácil de cortar. A gente pega aqui, não é tão difícil. Eu não gosto de trabalhar
com arame que seja muito difícil de cortar, porque machuca a mão da gente. Esse daqui ainda eu consigo cortar, ó, tá? Eu não consigo entortar ele muito, porque ele é mais durinho, tá bom? Então, você não vai precisar entortar. Você vai colocar aqui e não vai entortar. Eu coloco geralmente esse daqui nas perninhas. E esse outro aqui, que é mais fino, eu coloco aqui, ó, na cabeça. Porque daí eu entorto, tá vendo, ó? Eu consigo entortar com mais facilidade e deixar ele assim, ó, pra poder apoiar a cabeça. Então, esses dois aqui são os dois arames que eu uso, tá? Eu vou deixar depois essa tabela pra você poder baixar. Eu peguei aqui um corpinho, ó, pra vocês verem. Aqui eu coloquei ainda esse arame, tá? O corpinho, na hora que eu modelo ele, eu espero secar de um dia pro outro. É desse jeito que eu faço a estrutura do bonequinho. Estruturar a peça de biscuit nada mais é do que você colocar um arame aqui, ó, tá? E deixar ele mais forte, e com o arame vai ficar mais difícil desse boneco quebrar. Então, é muito importante que você coloque o arame. Então, eu modelo ele, deixo secando em cima da espuma. Esse aqui é uma espuma, eu deixo secando aqui em cima. Quando eu terminar de modelar, coloco aqui e deixo ele secar de um dia para o outro. E aí, no outro dia, é que eu vou colocar o arame aqui dentro, porque a peça já vai estar mais sequinha, e aí ela vai entrar com facilidade, tá? Você só coloca aqui dentro, coloca nas duas perninhas, coloca aqui também no corpinho, que chegue até aqui. Você vai precisar, vou tirar aqui para vocês verem, ó. Você vai precisar deixar uma quantidade de arame que fique até aqui, ó, o meio do corpinho, para ele ficar bem forte. Vou enfiar aqui dentro de novo. Essa partezinha aqui que eu deixo sobrando é pra poder colocar aqui, ó. É um pedacinho de madeira que eu fiz uns furinhos pra poder apoiar. Aí, ele fica de pé na hora que eu estiver modelando alguma parte que eu não consegui modelar segurando, tá? Mas depois que secar, que eu terminar meu personagem, ou eu corto, ou eu empurro pra dentro esse arame, tá? Se você esperar mais do que um dia para poder colocar o arame, a peça sua vai estar muito seca e vai ser mais difícil. Então, eu aconselho a vocês, no outro dia, você já coloca o arame na sua peça para estruturar. Agora, eu vou mostrar todas as ferramentas que você vai precisar para fazer o Funko Pop, tá? O Funko Pop, a gente não precisa de muita coisa, não precisa de cortador, não precisa de nada de molde, de nada disso. A gente pode, com poucas ferramentas, conseguir modelar o Funko Pop. Você vai precisar da massinha de biscuit. Não se preocupe que depois eu vou colocar uma lista aqui embaixo para vocês baixarem também, uma lista de tudo que você vai precisar. Então, você vai precisar da massinha de biscuit, uma base para abrir a sua massa na hora que você estiver trabalhando. Essa placa aqui, ó, é uma placa de costura, tá? Uma placa de corte, que eles falam, né? Mas você pode abrir aí na sua mesa, passa um pouquinho de creme e abre, tanto em mesa de vidro quanto em mesa de fórmica, você pode abrir. Eu trabalhei durante muitos anos em cima de uma mesa de vidro na cozinha da minha casa. E não tive problema nenhum, porque são peças pequenas, a gente quase não abre a massinha, não precisa ficar abrindo massa grande. Então, a gente só vai abrir para fazer a cabeça e algumas partes do corpinho. Então, você não se preocupe, se você não tiver, não precisa ir gastar um dinheiro, porque essa placa aqui, ela custa em torno dos R$50. Você pode abrir sim na sua mesa, aí na sua casa. Você vai precisar de um rolinho. Esse rolinho aqui, gente, ó, é um cano, tá? Um cano que eu tenho faz muitos anos e eu abro com ele. Eu já tive aqueles outros, sabe, que a gente compra, um branquinho, mas ele acabou riscando e aí toda vez que eu abria, ele
deformava a minha massa. E esse daqui, como ele é mais resistente, ele tem durado muito tempo e ele é bem baratinho, tá? Você compra no material de construção um pedacinho de cano. Você vai precisar das estecas, esse joguinho de esteca aqui é bem baratinho também, eu acho que você vai pagar em torno dos R$ 20. Ele tem muitas pecinhas, ó, tem a faquinha, tem essa outra aqui. A gravata eu acho que ela vem separada, essa minha gravatinha de um conjunto bem antigo que eu tinha, e se você cuidar bem, ela dura muito tempo. Você vai precisar do pincel de borracha. Eu acho que esse pincel de borracha aqui, para mim, ele é uma das peças que eu mais uso, porque a gente sempre tá emendando, né? Emendando, ó, e riscando. É com ele que você vai fazer isso. Então, isso daqui é uma peça que você precisa ter. Você vai precisar de um pincel. Esse meu pincel aqui, ó, é o pincel 0 da Tigre. Mas tem outros, tá? Tem esse outro aqui, ó, da Condor também. Você vai precisar de um pincel bem fininho, porque a gente usa para fazer aqui, ó, os cílios dela. A sobrancelha, os cílios, então a gente vai precisar de um pincel bem fininho. Você vai precisar de algodão e palito. Eu gosto de fazer emenda, porque como ela é muito delicada, eu prefiro fazer as emendas com algodão e palito. Eu pego o meu palito, pego um pedacinho aqui, ó, de algodão, enrolo, molho na água e aí eu faço a emenda aqui do nariz, a emenda das partes que são mais delicadas, tá? Se você quiser, você pode fazer com pincel de borracha, mas eu gosto de usar o palitinho nas partes que são menores, que eu acho que entra assim com mais facilidade. Você vai precisar da balança. Se você não tem a balança agora, não quiser investir, não tem importância, tá? A gente pode fazer as medidas dela, todas medindo na régua. Algumas vezes eu até falo para vocês que eu uso uma bolinha de meio centímetro, porque não dá para medir aqui na balança, então eu meço na régua, uma bolinha de 1 centímetro, tá? A gente pode fazer e eu vou, depois, na hora que eu fizer o corpinho, passar para vocês as medidas. Além de ser pesada, né, do peso, eu vou passar as medidas também com a medida da régua, para facilitar aí para você que não tem a balança. Mas se você puder comprar a balança, ela é muito importante, porque como a gente usa pedacinhos bem pequenos de massa, é bom a gente pesar para todos os seus bonequinhos saírem do mesmo tamanho. Você vai precisar da cola, como eu já tinha falado, um tubinho de cola instantânea e um de cola branca. Você vai precisar do arame galvanizado, que é esse arame aqui, que eu também já falei, tá? Você pode comprar um rolo desse que dura, nossa, dura muito tempo mesmo. Eu não sei se vende por metro, eu acho que não, eu acho que vende só por rolo. Aí você vê aí no material de construção da sua cidade como vende. Você vai precisar de um creme para poder... Às vezes eu passo o creme na mão, eu abro a massinha, às vezes, quando a minha massinha tá querendo grudar, eu passo. Eu uso esse daqui, ó, da Nivea. Esse pote aqui de creme também dura muito tempo, tá, gente? Eu compro em farmácia, em supermercado também tem. Você vai precisar de uma base de acrílico, ó, para poder colar o seu Funko Pop. Essa base aqui tem 4 centímetros. Você pode comprar ou de acrílico ou de MDF, tá? Que também dá certinho. O de 4 centímetros é o suficiente para o tamanho do Funko Pop, tá bom? Que fica no tamanho certo. Eu uso também uma espuma, ó, para secar as peças. Esse aqui é um pedaço de espuma que eu tenho. Se você quiser colocar um paninho em cima, eu não gosto, eu gosto de deixar ela assim, que eu acho que seca mais rápido, tá? Um pedaço de espuma, da tesoura, da régua, você vê que tudo que eu faço, eu tô medindo. O tamanho eu meço também, ó, para ela ficar do tamanho certinho, então eu sempre vou medindo. Então, eu uso bastante a régua nas minhas modelagens. E do lenço umedecido. Isso aqui, se você quiser, tá? Você pode comprar ou não. Você pode usar um pedacinho de pano, um paninho úmido, uma toalhinha, deixar úmido aí do seu lado. O biscuit, ele junta muito pozinho.
aqui na mesa, junta pozinho, então a gente sempre tem que limpar. Porque um pozinho que cai na massa, ele acaba marcando a massa. Então, é bom a gente sempre estar limpando. É para isso que eu uso. E também quando eu uso a tinta, a mão fica suja de tinta, eu passo o lencinho umedecido. Mas você pode usar um pedaço de pano úmido também, que não tem importância nenhuma, tá bom? Você vai precisar também dos corantes, né, que eu já tinha falado. Pode ser a tinta a óleo, o corante líquido e o corante em pó. E vai precisar também de alguma tinta acrílica. Eu tenho a preta, a marrom, a amarela, as cores que eu mais uso. O Funko Pop tem a sobrancelha pintada, mas tem gente que gosta de fazer a sobrancelha deles de massinha. O Funko Pop original, olha, ela tem a sobrancelha pintada, que eu acho que fica mais natural, tá bom? Então, você vai precisar comprar algumas cores de tinta acrílica fosca. E também o dourado, prateado, para poder fazer alguns detalhes da roupa do seu Funko Pop. Eu não tinha falado aquela hora, na parte das ferramentas, eu uso essa faquinha aqui. É uma faquinha de estilete, mas eu gosto de usar para poder cortar a massinha na hora que eu estiver fazendo, para fazer a mãozinha. Ou você pode usar também uma tesourinha. Uma tesourinha, ó, de ponta, bem fininha, tá vendo? Que também você pode usar para fazer os cortes dos dedinhos. E você também vai precisar de um verniz. Esse verniz aqui é de unha. Eu acho mais fácil, porque ele já vem com um pincelzinho, mas você pode usar esses verniz para artesanato, tá? E usar um pincel, tudo. Mas como esse verniz aqui é esmalte de unha, eu acho mais fácil para aplicar no olhinho. E esse daqui também é um esmalte preto que eu uso para passar no olhinho para dar esse aspecto assim, ó. Esse olhinho aqui, gente, é um olhinho comprado, tá, ó. Eu comprei ele. Ele é um olhinho perfeito, eu achei que ficou muito bom. Mas a gente vai aprender a fazer o olhinho aqui de massinha. Se você não puder comprar agora, você pode fazer o seu olhinho também. E depois, na última aula, eu vou deixar a lista da onde eu compro todos esses produtos aqui, a massinha, o olhinho e algumas coisas que eu compro, eu vou deixar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Às vezes, se você não tiver alguém que você pode comprar, eu vou deixar o link. Se você tiver alguma dúvida nessa parte aqui dos materiais que eu uso, você deixa também aqui nos comentários, deixa aqui no chat, que eu vou responder na última aula. Essa lista aqui, ó, de materiais eu vou deixar para vocês baixarem também e ficar mais fácil na hora que vocês forem comprar os materiais. E agora que a gente já falou tudo que a gente vai precisar comprar, os materiais, as tintas, a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou começar tingindo aqui uma massinha para você. Aqui tem 100 gramas de massa natural que eu uso, né? Que eu já falei para vocês. E eu vou tingir na cor da pele clara. Eu tô usando aqui o amarelo Nápoles Carne. Para esses 100 gramas, eu vou colocar, ó, aproximadamente 1 centímetro de tinta. E também a terra de siena natural, que é para dar aquele tom. Esse tom aqui, ele fica um pouquinho transparente. E esse aqui, ele vai deixar com uma cor, um aspecto mais bonito. Eu coloquei mais ou menos meio centímetro dessa cor. Isso vai depender da tonalidade da pele que você quer fazer. Essa daqui vai ser uma pele branca, mas se você quiser fazer uma pele mais morena, você coloca um pouco menos dessa amarelo Nápoles Carne e coloca mais a terra de siena natural, que ele vai ficar com uma cor mais bronzeada. Mas se você quiser fazer uma pele negra, aí você vai colocar um pouco do amarelo Nápoles Carne. Eu sempre coloco as 3, tá? Eu acostumei colocando as 3, eu acho que fica com uma cor bonita. E você vai colocar o marrom. Esse daqui é um marrom escuro. Tá bom? Então, eu coloco as 3 para fazer a pele negra.
um pouco dessa amarelo Nápoles Carne, um pouco da terra de siena natural e um pouquinho do marrom. Aí você vai vendo a cor que você quer. Se você quiser um negro bem escuro, você coloca mais marrom. Ou se não, uma cor de pele negra mais clara, aí você vai colocando a quantidade até chegar na tonalidade que você precisa. A gente vai tingir aqui. Eu não coloco tinta branca aqui não, tá? Eu só coloco essas duas cores. Tá? Ó, e ficou nessa cor aqui. E quando seca, ela fica nessa cor, tá? Essa é a pele clara. Vou colocar aqui o resto que sobrou da minha massinha. Peguei aqui 4 gramas de massa para fazer o corpinho e 2,5 gramas de massa para fazer a perninha. Esse gabarito aqui é um gabarito que vai estar lá no meu curso, mas eu vou dar de presente para vocês esse gabarito. Na última aula, eu vou deixar ele para você poder baixar. Vou fazer aqui, ó, uma bolinha. Eu vou medir essa bolinha aqui para você que não tem a balança. Aqui tem 4 gramas de massa. Ó, você vai fazer uma bolinha com mais ou menos 2 centímetros, ó. Faltando um pauzinho aqui, tá vendo? Ó? Quase 2 centímetros de massinha. Fiz um rolinho. O rolinho eu vou medir aqui, que tem que ficar exatamente desse tamanho, ó, do pescoço até aqui. Então, eu vou medir. Se achata um pouquinho. Aqui, ó, você vai puxando assim pra cima e vai formando, ó, uma ponta. E aqui você já vai puxar o ombro. Vai dando uma beliscadinha assim, que você vai modelar o ombro. Vai ajeitando para ficar quadradinho esse corpo. Aqui nessa lateral, você não pode deixar ela assim, ó, achatada, tá? Não pode. Você tem que deixar ela quadradinha. Tem que deixar com pelo menos 1 centímetro aí, essa lateral. Porque se ela ficar achatada, não vai ficar bom o corpinho do seu Funko Pop. Deixa eu modelar aqui de novo. O pescoço, você pode deixar ele mais comprido mesmo, não tem importância, porque depois ele vai entrar lá dentro da cabeça, e aí não tem importância. Então, ó, puxa o ombro, deixa o pescoço bem arredondado, assim. Deixa essa lateral assim, ó. Vamos medir aqui na régua, ó. Ficou com quase 1 centímetro essa lateral aqui. Tem que ser com 4 centímetros mesmo, tá? Porque o corpo do Funko Pop é bem pequenininho. Às vezes a gente acha que tá muito pequeno. Muita gente já me perguntou se o corpinho não tava muito pequeno, mas não, porque o corpinho do Funko Pop tem 5 centímetros só. Ele é bem pequeno e o corpinho tem que ser bem pequeno. Então, ó, eu terminei aqui de fazer o corpinho e eu vou medir nessa minha referência, tá? Ele tem que estar exatamente desse tamanho do corpinho aqui e da mesma largura. O corpinho feminino, ele tem cintura, então a gente vai fazer a cintura. Marca aqui a cintura, não deixa ele ficar muito comprido, tá? Você só vai marcar a cintura, mas não vai puxar esse corpinho para baixo, não.
Vamos colocar aqui e ver, ó, não ficou maior, ficou no tamanho certinho que eu preciso. Esse corpinho tem que medir 2 centímetros, tá, gente? Olha, do ombro eu tô medindo, porque essa parte do pescoço, ela vai entrar dentro da cabeça dele. Então, você tem que deixar 2 centímetros do ombro até a parte que termina. Vamos fazer a perna. Uma bolinha. Ah, vou medir para vocês verem na régua aqui. Uma bolinha, vamos medir. Ela ficou com 1,5 centímetros, ó. Essa bolinha. Já vai anotando aí as medidas. E a gente vai medir no corpinho. O corpinho, você vai medir aqui, ó. Tá? A perninha daqui até a altura do pé. Tem que ficar desse tamanho. Eu vou marcar aqui, mais ou menos 1 centímetro você deixa, aperta, ó. E vamos virar. E você vai empurrar com o seu dedo aqui, ó, a parte de trás, para marcar o tornozelo, ó. Empurra assim, que ele já fica marcadinho. Muito importante é você deixar esse pezinho aqui com 2 centímetros. Ah, mas é muito grande. Não, não é, gente. O Funko Pop, ele tem um padrão. Todos eles têm um padrão. O mesmo tamanho de pé, o mesmo tamanho de braço, a posição do olho, todos eles seguem um padrão. E o pezinho de todos eles tem 2 centímetros. Ó, vou pegar aqui para você ver, ó. Tá? 2 centímetros. E eu já reparei que todos eles têm 2 centímetros. Então, a gente tem que deixar esse pezinho com 2 centímetros, porque quando ele secar, ele vai diminuir e você vai precisar de uma base para poder colocar a massinha para fazer o sapato. E essa massinha não pode ficar muito pequena, essa base, né? Não pode ficar muito pequena, ela tem que ter 2 centímetros. Ela vai encolher um pouco e depois você modela o sapato e o sapato vai ficar no mesmo tamanho. Já modelei aqui o corpinho, ó. Mede de novo, tá? Eu vou medir aqui com a régua para você ver o tamanho que tem que ficar. Ele tem que medir 3 centímetros. Então, 3 centímetros mais 2 centímetros vai ficar com 5 centímetros. Ele vai encolher um pouco e vai ficar um pouquinho menor. Mas isso a gente vai compensar depois na hora de colocar a roupa. Eu vou fazer a outra perninha aqui, pra gente poder colocar no corpinho. Vai anotando, tá? Essas dicas que eu vou dando para vocês, porque essa aula, ela não vai ficar disponível aqui no YouTube. Ela vai ficar só um tempinho e depois ela vai lá para o meu curso. Então, anota todas as dicas, anota o tamanho que eu vou falando para vocês, para depois vocês conseguirem modelar aí na sua casa. Tá? Vamos medir, ó. 2 centímetros, ficou igual. Vou medir aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a parte de trás. E a gente vai colocar aqui. Eu não vou colar essa parte aqui. Eu só vou colocar aqui, apertar para ele formar o corpinho. Mas eu não vou passar cola, não vou colar. Eu vou deixar ele secando assim, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque às vezes eu faço um personagem, que nem eu fiz, não sei se você assistiu a aula, né, da Wandinha, eu precisei tirar a perninha para modelar a bota, que eu achei que ficou mais fácil eu modelar a bota separada. Então, eu prefiro fazer assim, e depois que ela tiver com a calça e com o sapato, aí eu colo. Aqui, ó, vou pegar a agulha e a gente vai, ó, abrir um pouquinho, vai separar essa perna. Sempre você faz isso, tá, gente? Sempre separa a perna. Porque o corpinho, ó, ele tem a perninha separada, tá vendo aqui, ó? Ele é separado, ele não tem a perninha junta.
Então, se a gente fizer isso com essa base, né? Porque na realidade isso daqui é uma base que a gente vai usar, uma base que vai ficar mais durinha, e em cima dela a gente vai modelar a roupa. Então, a gente precisa que ela fique com o formato certo para facilitar na hora que a gente for colocar a roupa nessa base. Ó, ficou com a perninha separada, ficou com a cintura, e a gente vai deixar esse corpinho nesse tamanho aqui, ó, tá? Nesse tamanho certinho, que é com 5 centímetros. Se você vê que o seu ficou maior, você tira um pouquinho aqui da perna, mas deixa ele sempre com 5 centímetros, não deixa ele maior, tá? Ó. Porque se você deixar essa base muito grande, na hora que você for modelar, vai colocar roupa ainda aqui em cima, ela vai ficar ainda bem maior. Aí vai ficar um Funko Pop muito grande. A gente vai deixar secar em cima da espuma, lembra que eu falei? Para ela não amassar a parte de trás. Então, a gente vai colocar aqui, ó, em cima da espuma e vai deixar secando de um dia para o outro. No outro dia, a gente vai colocar o arame. Eu vou fazer o bracinho dela já, pra gente deixar secando tudo junto. Vou fazer o bracinho, vou fazer aqui uma bolinha. Aqui tem 1,2 gramas de massa. Vou medir aqui, ó. Tem 1 centímetro. Uma bolinha de 1 centímetro, você faz o bracinho. Fiz aqui um rolinho, deixei uma pontinha. Vou medir aqui, ó, a altura que tá o bracinho dela. Aperta. Esse bracinho, ele vai secar e ele vai encolher ainda mais, mas você já deixa nesse tamanho aqui. O meu tá um pouquinho maior, tá vendo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai tirar. Mais ou menos 1 grama. 1 grama e 1 centímetro de massa. Peguei aqui a faquinha, vou passar um pouquinho de creme e vou começar a cortar os dedinhos. Vou só marcar aqui primeiro, para ver o lugar certinho, e aí depois eu corto. Passa o dedo assim, ó, para você alisar e deixar as pontinhas arredondadas, tá? Tô passando o dedo com um pouco de creme. Aí, você modela aqui o formato da mãozinha. Coloca a mão na posição que o seu bonequinho tá fazendo. Se você quiser, você já pode marcar o cotovelo, ó. Empurra para um lado, empurra para o outro, fazendo uma ponta. E aí, você já marca o cotovelo dela. Você pode empurrar esse dedinho aqui pra cá, pra dentro. E dar uma viradinha assim na mão, tá, ó. Deixa eu marcar melhor aqui, que a minha tá perdendo a marcação, porque eu fiquei apertando, né? E aqui eu vou tirar mais um pedaço, porque eu quero que fique mais fininho. E ficou pronto o bracinho dela. E você vai deixar secando também aqui, ó, em cima da espuma. Você já vai colocar na posição que você vai precisar, que o seu bonequinho tá fazendo, e vai deixar secando. O corpinho feminino,
eu vou colocar aqui duas bolinhas, ó, pra fazer que é o seio dela, e vou emendar com o corpo. Peguei aqui, ó, um palitinho, coloquei algodão e molhei e vou emendar. Só vou emendar a parte de cima, tá? Esses seios dela aqui, ele vai diminuir um pouco, mas aí os seios você pode fazer de acordo com o modelinho da sua personagem. Às vezes tem menos, às vezes tem mais seio, aí você coloca a bolinha de acordo com o tamanho que você quiser que ele fique. Agora é só deixar secar também, junto com o corpinho. A gente vai fazer agora esse corpinho aqui, que é o masculino. Aqui eu tenho 5 gramas de massa e vou fazer igual eu fiz com o corpinho feminino. Um rolinho. Aí eu achato assim um pouco, faço um quadradinho e vou medir aqui. Vou fazer uma ponta para ser o pescoço e vou puxar aqui o ombro dele. Esse corpinho aqui, ele é usado para quase todos os Funko Pops, que são os personagens. O corpinho masculino não tem cintura, então a gente pode deixar ele bem quadradinho mesmo. Vou medir, ó, ele tem que ficar do mesmo tamanho que a referência. Vou fazer a perna. Aqui eu tenho 2,8 gramas de massa. Um rolinho, vou medir. Deixar com 2 centímetros também o pé. É a mesma coisa, tá? Do corpinho feminino. A única coisa é que o corpinho feminino, ele tem uma cinturinha. Empurrei aqui, vou deixar o pezinho com 2 centímetros. E vou colocar aqui para depois emendar. Fazer a outra perna. Bolinha, rolinho desse tamanho. Ah, eu vou medir, né, que eu não tinha medido, para vocês verem o tamanho que é. Ó, 1,5 centímetro, passando um pouquinho, põe 1,7 milímetros, tá? A perninha. Depois eu vou medir o corpinho para ver quanto que dá em centímetros, já que eu vou ter ali 3 gramas de massa, 5 gramas de massa. E a outra perninha. Deixa eu só desmanchar aqui, para mim ver quantos centímetros tem aqui. Aqui tem 5 gramas de massa. 2 centímetros, ó. Aquele outro feminino tinha um pouco menos de 2, né? Vou fazer de novo aqui o corpinho.
Agora eu vou encaixar aqui, igual eu fiz com o corpinho feminino. A gente só vai encaixar, não vai colar, porque se precisar tirar, a gente já pode tirar. Para facilitar na hora que vai modelar a roupa. Ajeita bem, tá? Para o corpinho ficar bem retinho aqui, ó. Bem certinho. E tem que ficar nesse tamanho da referência. A gente vai fazer a cabeça. Eu tô usando aqui aquele isopor que a gente acabou de fazer, ó. A cola já secou e eu vou encapar ele. Aqui eu tenho 40 gramas de massa. Sempre eu faço com 40 gramas, tá? Vou abrir com o meu rolinho. Não vou deixar essa massinha ficar muito fina, ela tem que ficar grossa mesmo, olha. Tá? Você deixa ela com uma espessura de 4 milímetros e a gente vai colocar aqui pra encapar. Ó, coloquei em cima. Vou puxar pra trás a massinha. Eu não vou dobrar essa massa, tá? Ó, vou fazendo assim, eu não vou colocar a massinha em cima da outra. Eu vou puxando e ela vai ficar com os lados todos iguais também. Essa parte aqui, ó, eu não vou dobrar assim, ó. Eu vou abrir e vou deixar ela reta. Todinha reta. Tá? Dessa forma, ó. Não ficou com nenhuma dobra aqui. Aqui na parte de trás, eu vou tirar esse excesso de massa aqui. Por que que eu vou tirar? Porque na hora que eu estiver puxando e alisando, vai vir um pouquinho mais de massa. Aí, eu cubro a parte de trás. Então, eu vou tirar aqui. E vou alisar. Conforme eu vou alisando, se você reparar, ó, vai vindo massa aqui. Lógico que eu não vou puxar a massa, é natural, tá? Eu só vou alisando, a massinha ela vai subir um pouco, porque ela tá bem grossa. Então, a quantidade que ela subir pra cá, já vai ser o suficiente pra mim encapar a parte de trás. Vou alisar os cantos. Vou deixar ela bem quadradinha, ó. Tô apertando aqui com o meu dedo, ó. Pra me deixar ela quadrada. Os cantos arredondados. Agora, aqui na parte de trás, a gente vai puxar essa massa aqui, ó, que tá sobrando, e vamos fechar a parte de trás. Aqui na parte de trás vai vir o cabelo, então eu não preciso deixar na mesma espessura que a parte da frente. Você só fecha aqui e alisa um pouquinho. Não se preocupe muito com a parte de trás. Só se o seu bonequinho for careca. Aí, você tem que fazer ele perfeito, igual na parte da frente, tá? Mas se você for colocar cabelo, aí não tem necessidade de deixar a parte de trás bem lisinha, não. Eu tô alisando agora todos os lados, só passando a palma da mão. Passo a palma da mão e aliso bem. Ficou encapada a cabeça. Eu já vou fazer a marcação da posição dos olhos agora, enquanto a cabeça tá molhada. Aqui eu tenho um gabarito de marcar
a posição dos olhos. Então, eu vou colocar a cabeça aqui em cima, bem certinho aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo o lado. Veja se ficou tudo no lugar, pra gente poder fazer a marcação. Peguei aqui um olhinho que eu fiz, vou colocar aqui embaixo, ó. Eu vou deixar pra vocês essa referência aqui do rostinho também, pra vocês baixarem. Marquei de um lado, marquei do outro. E com a faquinha, ó, vou marcar o nariz. Vou medir aqui, ó, pra ver se ficou certinho, tá? Porque às vezes fica um pouquinho, um mais baixo que o outro, aí você vê se ficou os dois na mesma altura. Agora, a gente vai fazer o nariz. Eu peguei aqui uma bolinha bem pequenininha, uma bolinha de 4 milímetros. E vou fazer, ó, um rolinho, vou achatar aqui e vou deixar ele assim, ó. Apertei aqui um pouquinho e ele ficou nesse formato de um triângulo, ó. Tem gente que coloca o narizinho aqui, corta com a faquinha dos dois lados, assim, ó. Corta de um lado, corta do outro. Tira aqui o excesso de massa. Achata a parte de baixo e já deixa o nariz desse jeito aqui. Eu, particularmente, não gosto de deixar o nariz assim, sem emendar, tá? Tem gente que deixa o nariz assim, ó, só colocado aqui em cima. Eu não gosto, eu gosto de emendar, mas se você gosta de fazer assim, é só você colocar o nariz, com a faquinha cortar os dois lados e ajeitar aqui, ó, pra ele ficar bem pontudinho, tá vendo? Aí você aperta na parte de baixo, que ele já vai secar aqui nessa posição. Eu gosto de vir com um palitinho e emendar aqui. Só vou passando de leve, ó, que ele já vai emendando. Eu gosto de emendar o nariz no rosto, porque eu acho que o Funko Pop, ele tem o narizinho assim, emendado. Quer ver? Ó, deixa eu pegar essa daqui, que é a Cinderela. Tá vendo o narizinho dela, como é bem pequenininho? E ele é emendado, ó, tá? Vamos ver aqui o outro personagem que eu tenho, ó, o narizinho, tá vendo? Que é emendado também. Então, a gente pode colocar aqui e emendar. Lembrando que o nariz dele é um nariz bem pequenininho, ele não é um nariz grande. Aí, você emenda, passa o dedo para alisar. Aqui na parte de cima, você alisa também, para não aparecer essa emenda. É só você ir passando o dedo, que como a massinha de baixo tá molhada e a massinha do nariz também tá molhada, ela vai emendar com facilidade. E aí, você vem e ajeita aqui, ó, tá? A parte de baixo. Deixa ele bem certinho. Quando ele secar, ele vai diminuir um pouco e vai ficar menor do que ele tá aqui. E ficou pronto. Agora, eu vou fazer a orelha dele. A orelha, eu fiz uma bolinha de meio centímetro, mede aqui na régua, ó, meio centímetro. Ela é bem pequenininha. Você vai fazer uma coxinha
a posição da orelha dele é na altura desse olho. Então, você coloca aqui e você marca, tá? É na altura, ó. Onde termina o olho, a gente vai colocar a orelha. Mesma coisa desse lado. Aonde termina o olho, a gente vai marcar aqui a orelha. E a orelha é bem aqui no meio da cabeça, tá? Bem no meio da cabeça dele. Aí, eu fiz aqui essa coxinha, eu vou colocar ela aqui, ó. Vou apertar com o meu dedo, assim. E vou unir a parte da frente, ó. A parte da frente, você passa o dedo para ela ficar mais ainda amassadinha. E a gente vai emendar. Passei a água aqui e vou me emendar com um pincel de borracha. Passa o dedo para unir. E a gente vai fazer assim, ó, vai contornar um pouquinho aqui a orelha, ó, para dar o formato certinho. Vou molhar meu dedo na água e vou ajeitar tudo aqui. E ficou pronta essa. Essa eu vou fazer a mesma coisa. Bolinha, uma coxinha, ó. Vou colocar bem aqui em cima. E vou apertar. Vou molhar um pouco a parte da frente só. E vou emendar com a cabeça. E ficou pronta as duas orelhas, ó. A cabeça ficou prontinha, agora você vai deixar ela secando também em cima da espuma. Você só vai poder modelar o cabelo aqui depois que a cabeça estiver seca. Então, você vai esperar essa cabeça secar de um dia para o outro ou mais tempo, né? A cabeça você pode deixar aí várias cabeças prontas. E depois você ir usando a cabeça para fazer o seu Funko Pop. Eu vou fazer agora o olhinho do Funko Pop. O olhinho eu vou abrir um pedacinho de massinha. Eu vou deixar essa massinha, ó, numa espessura de 2 milímetros, tá? Eu não vou deixar ela muito grossa. Aqui eu tenho um saquinho. Vou passar creme aqui, ó, no saquinho. Vou colocar a massinha. Vou fechar aqui. E aqui eu tenho um cortador. Na realidade, é a tampinha de uma caneta. Porque eu não tenho um cortador redondo do mesmo tamanho que eu preciso. Eu preciso de um cortador, ó, que tenha 12 milímetros. Porque quando o olhinho secar, ele vai encolher e vai ficar no tamanho certo. O tamanho do olhinho do Funko Pop é de 10 milímetros. Então, aqui, marquei os dois. E vou virar assim, ó, pra deixar lisinho, tá? A parte do lado.
Aqui também. Esse aqui ficou um pouquinho afundadinho. Deixa eu cortar mais um. Deixa bem retinho para não entrar ar. Não precisa ser muito grossa essa massinha, deixa bem fininha, para o olhinho ficar fininho e delicado. Eu vou pegar aqui, médio aqui, ó, tem que ficar desse tamanho, tá? Esse tamanho aqui, ele é um pouquinho maior mesmo, pra gente poder medir a massinha enquanto ela tá úmida. Que quando ela seca, ela vai encolher. Esse daqui, ó, é o tamanho do Funko Pop. Esse aqui é o tamanho do olhinho do Funko Pop que eu comprei, um olhinho. Ele é menor, mas esse daqui vai diminuir quando secar e vai ficar no tamanho certinho. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixam pra mim aqui, que na última aula eu respondo todas as perguntas pra vocês, tá? Então, ficou pronto o olhinho dele. A gente deixa secando para depois colar no Funko Pop. Ó, o tamanho que ficou. Esse aqui já tá seco, né, que eu fiz. Olha como ele diminui, tá vendo? Ele vai ficar do mesmo tamanho que esse daqui que eu comprei. Ó, do mesmo tamanho. Vou colocar aqui. Esse gabarito aqui de tamanho, a lista de material, as medidas do arame galvanizado e a referência da cabeça para vocês poderem marcar o olho certinho. Eu vou deixar aqui para vocês baixarem, tá? Vai ser um presente meu para vocês. Esses materiais aqui, eles estão lá dentro do meu curso, mas eu vou deixar eles aqui para vocês baixarem enquanto esse vídeo estiver disponível. Espero que vocês tenham gostado do nosso aulão, onde eu mostrei como eu faço os meus Funko Pop, os materiais que eu uso e as dicas que vão ajudar você que está começando agora nessa modelagem. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo aqui no YouTube, então aproveita para assistir, anotar as dicas e para baixar a referência que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo para vocês. Muito obrigada por vocês terem assistido e a gente se vê no nosso segundo aulão, onde eu vou ensinar vocês a fazerem um personagem Funko Pop.